rapaz, esse sitezinho aqui vai dar trabalho de fazer, viu? Fala galera, e aí, tudo certo com vocês? Olha só, tá? No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que a gente faz o clone, tá? Do site da Apple, tá? Utilizando apenas HTML, CSS, JavaScript, bem puro e simples, padrão, raiz, beleza? Fica comigo aí. Enfim, galera, estamos de volta, tá? Eu tava pesquisando alguns temas legais para poder trazer aqui para vocês, e um deles foi fazer, né, esse tipo de clone. A gente pega alguns sites que são considerados famosos aí, bem conceituados, a gente refaz eles, tá? Do zero, tá? Então, como o vídeo ele é muito grande, né, o site é teoricamente trabalhoso e eu gosto de explicar bem tintim por tintim, né, eu dividi ele em duas partes, né, eu acho que vai ficar em duas partes, em que nesse agora a gente vai desenvolver primeiro o menuzinho, tá? Então, só deixa eu minimizar aqui para poder a gente começar. Vamos primeiro, né, dar uma olhada. Vamos aí dar uma olhada de como é a estrutura, né, do site, do menu, né, da Apple. Você percebe, ó, que de cara ele está em display flex, né, está centralizado, em que quando ele vai, né, chegando, ó, em determinado tamanho, ele vai apertando, 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 até ele destravar, né, e aparecer o menu mobile, tá? A réplica que eu fiz é essa aqui, tá? Ela tá, acredito que parecida. Me digam aí, né, onde mais ou menos, né? Mesmo esquema, ele vai apertando, 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 até ele quebrar, né, pro site mobile. E eu tenho, né, esse toggle aqui, né, utilizando JavaScript. Beleza? Enfim, nós vamos desenvolver esse carinha aqui do zero. Mas primeiro eu queria mostrar, né, como eu desenhei, né, a estrutura. Eu vim aqui no Figma, eu extraí as cores, tá? Eu desenhei, né, as logos, né? Não desenhei exatamente, peguei aqui, né, de uma fontezinha que já estava pronta, tá? Mas, né, extraí as imagens, tá? Construí essa imagenzinha aqui, tá? Para poder a gente depois desenvolver o resto do site, mas vamos primeiro aqui, tá? Pro menuzinho. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso código, tá? Deixa eu minimizar aqui para vocês visualizarem sempre da melhor forma possível. Então, como eu vou começar bem do começo, tá? Eu vou apagar, né, todo o CSS. Vou explicar aí tintim por tintim, tá? Então, como esse site aqui ele é trabalhoso, tá, galera? Não se acanhe aí, pode sentar na cadeira, tá? Que esse negocinho aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Então vamos lá. A primeira parte, né, que a gente vai escrever é o nosso header, tá? No nosso header eu vou dar a classe chamada de header, tá? Um pouco redundante talvez. Dentro desse header, tá? Eu tenho uma div com o nome de header container, tá? Que é mais ou menos onde vai ficar todos os meus menus. Tá? Dentro desse carinha aqui eu tenho 3 menus, tá? Que eu vou até comentar aqui para vocês. O primeiro menu é o Nav Desktop, né? Que é o nosso menuzinho desktop onde a gente vai desenvolver ele. O nosso outro é o Nav Mobile, tá? Que é o nosso menuzinho mobile. E o outro é o Nav Items, né, Mobile. Porque, né, é aquele menuzinho, né, que aparece aqui o pretinho, né? Ele é outro menu. Então eu tenho 3 itens aqui dentro. Nós vamos começar, lógico, pelo desktop, porque eu acredito que é o mais intuitivo possível, tá? Em que eu vou criar uma lista, né, chamada nav list -desktop, tá? Com uma classe. Dentro de cada um deles eu tenho os LIs, lógico, em que cada LI eu vou dar uma classe no nome de nav item, tá? Dentro de cada LI eu vou ter um link com o nome de nav link, tá? E aqui dentro deles, né, eu vou estilizando, né, todos os meus links. Como vocês podem ver, né, primeiro vem, né, o logozinho da Apple, vem os itens, vem o ícone de pesquisa e vem a bag. Então eu vou colocar nessa mesma ordem aqui dentro, tá? Eu tenho uma imagem src e aí eu vou fazer essa parte aqui, tá, galera? E depois eu volto com vocês para poder o vídeo ficar mais otimizado. Beleza, galera? Voltei, né? Como eu disse, tá? Eu coloquei aqui os nav itens, ó. Cada um deles tem um nav link. Eu coloquei Mac, iPad, iPhone, Watch, parará. Nesses dois últimos aqui, ó,
eu só modifiquei, né? Coloquei o nome de Nav Search, né? Pro íconezinho de pesquisa. Nav Bag pro íconezinho, né, da sacolinha. E aqui no começo, Nav Logo, né? Para nosso logo. Você pode ver que eles estão bem aqui. E a partir daí a gente vai começar a estilizar, tá? Essa aqui é a estrutura inicial do CSS. Eu só deixei pré-definido aqui algumas cores que a gente vai utilizar. E a gente vai começar a partir daí. A primeira coisa que eu quero estilizar com vocês é o header, tá? O header, ele tem um width de 100%, né? Um height, tá? De 100, para poder ele, né, pegar... não, de 100 não, gente. Tô doido, ó. De 35 pixels, né? Então, ele pega de ponta a ponta, né? E tem a altura de 35 pixels, tá? A grande sacada é o Position Fixed, né? Para poder ele ficar fixado, né? Por mais que eu faça o scroll do mouse, ele continua lá no topo. Eu dou um top 0 e um Z-index 999, tá? Que é um número grande para poder, né, garantir que nenhum elemento encubra ele. Eu vou dar um background color, tá? RGBA, tá? Do tipo 17, tá? Que foi a fonte padrão, e uma opacidade de 0.8, tá? Por que a opacidade? Você percebe que quando a gente vê aqui no site da Apple, ele meio que pega, né, o que está lá atrás, ó. E aí, esse efeitozinho você coloca com essa opacidade e com um efeito chamado Backdrop Filter, tá? Eu também descobri ele ao fazer esse site. O interessante é que quando a gente faz esse tipo de site, né, a gente descobre muita coisa, e eu vou deixar um blur aí de 20 pixels. Então deixa eu ver como é que tá ficando, né? Já apareceu aqui a minha barrinha, tá vendo? Vamos agora estilizar, tá? O header traço container, tá? Eu vou deixar ele com um max width de 820 pixels, tá? Vou deixar ele margem 0 alto, né? Para sempre ficar centralizado, vocês já bem sabem. E vou dar um padding, tá? Para poder as coisas não ficarem coladas lá em cima dele, de 5 pixels, tá? Embaixo de um lado do outro, e de 0, tá? Para a gente visualizar aí como é que tá. A gente não está visualizando direito porque os ícones, né, estão muito grandes, então só vou vir aqui, ó, dar um style e deixar um width de 20 pixels, tá? Em todos os ícones, né? Pelo menos aqui no começo, para poder a gente enxergar eles da melhor forma possível. Tá aí, já estão pequenininhos. Então esse aqui é o header container. Agora a gente vai começar a estilizar, né, o Nav List Desktop, tá? Que é propriamente dito a lista, tá? Primeira coisa, eu vou dar um list style none para poder as bolinhas, né, dos itens desaparecerem. Vou aplicar o display flex. Vou dar um align item center, né, para que todos fiquem alinhadinhos. Tá vendo? Todos estão alinhadinhos agora. E a grande sacada é sempre o justify contents space between, né? Que eu vou fazer com que eles fiquem, ó, igualmente espaçadinhos um do outro. Então, meio que o efeito, né, do site da Apple já está pronto, né? Pelo menos na versão desktop. Para poder ficar mais visível, porque esse roxo aí está muito ruim, tá? Eu vou agora estilizar o Navlink, tá? O Navlink, né? Eu vou aplicar, né, o color, né, gray, que eu já tinha deixado aí pré-definido. Vou deixar ele em display block, porque por padrão ele vem inline, tá? Vou dar um padding de, deixa eu ver, 5 pixels embaixo e em cima, 10 pixels de um lado e do outro, né? Aí já tá mais ou menos legal. Mas eu vou diminuir essa fonte, né? Eu vou deixar ela de 11 pixels. Olha aí, já tá ficando no jeito, né? Eu aumentei, né, a superfície do clique aqui, ó, que contribui demais para a área de UX, né, do usuário, né? E agora eu vou dar uma estilizada, né, a ponto de quando ele passar, né, o mouse, ou seja, um efeito over, eu vou deixar uma opacidade de 0.7, tá? E aqui ponto 1, ou ponto 1 não, 1. Eu vou colocar um transition, de ponto 5 segundos ease, tá? Então olha aí, né, já tá legal o nosso Navlink.
Então, galera, o que vocês percebem? Que meio que a estrutura, né, desktop do site da Apple, ele meio que já está pronto. Eu só preciso fazer com que ele troque, né, para o mobile quando ele chegar em determinada resolução aqui. Então, para poder fazer isso, né, eu vim aqui no Nav Mobile e agora eu vou escrever, né, o CSS dele, tá? Como eu tinha dito antes. Então, eu vou criar uma UL, tá? Chamada Nav Mobile, tá? Que ele vai ter 3 itens, concorda comigo? Ele continua tendo o LI, tá? O LI dele também vai chamar Nav Item, tá? Dentro desse Nav Item, né, eu vou ter o link, tá? Do mesmo jeito. Só que o nome desse link eu vou chamar ele de Nav Hamburger, tá? Hambúrguer, né? Vou deixar ele como link cego. E aqui dentro, tá? Eu vou colocar a div.hambúrguer. Hambúrguer, tá? Que a gente já fez até, né, um vídeo só para descobrir como a gente anima, né, um hambúrguerzinho, né? No outro link aqui, eu só vou pausar e fazer a mesma coisa, tá? Para poder otimizar o vídeo ao máximo para ele não ficar tão longo. Então tá aí, galera, da mesma forma, tá? Eu fiz o Nav Mobile, tá? Construí os Nav Itens para cada um deles. Só deixa eu tirar esse style. Esse padding left aqui é só para ele não ficar colado, tá? Que eu apliquei, né? De um lado e de outro. E olha aqui, ó. Apliquei a logo da mesma forma, né? Deixei uma class logo, nav bag, nav hambúrguer. Você percebe que eles já estão aqui, ó, né? Os itens. A gente vai começar a estilizar eles agora, né? No primeiro momento, você sabe que eu não quero que eles apareçam, ou seja, no momento inicial é para eles estarem em display none. Então, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui, ó, ponto nav, né, mobile, e coloco aqui, ó, display none, né? Então aí, ó, ele desapareceu. E aí, como é que eu faço? Né? Eu vou e utilizo o nosso Media Query, né? Nosso querido Media, em que o Media Query, tá? Eu vou deixar aqui, ó, Media, né? Eu vou deixar um Max Width, tá? De 600 pixels. Vamos lá. 600 pixels. Em que eu tenho aqui, ó, eu vou escrever aqui o meu nav, traço list, traço desktop, né? Primeiro eu quero ver se ele está funcionando. Então eu dou um background color, sei lá, red, né? Então ele já está funcionando, ó. Quando ele chega em 600 pixels, ó, ele começa a ler esse estilo. Então, o que eu quero que aconteça? O desktop, quando chegar, eu quero que ele suma, né? Então, eu vou dar aqui um display none. Display none, tá? E quando eu quero que apareça qual? O Nav Mobile, né? Então, eu faço aqui, ó, Nav Mobile e dou um display, né? Flex, porque eu quero que eles também fiquem, né, um do ladinho do outro. Então, tá aí, ó. Já ficaram um do ladinho do outro. Mas da mesma maneira, né, eu quero que o align item seja center e que o justify content, né, seja space between. Então vai ficar o logo da Apple aqui, ó, o hambúrguerzinho aqui e o negocinho aqui. Para poder tirar as bolinhas, né, aquele list style none. Beleza. Agora eu preciso estilizar, né, o meu hambúrguerzinho, né, em que eu faço hambúrguer. Para quem não... Eu vou passar um pouco rápido nessa parte, porque eu tenho um vídeo só explicando sobre isso. Então eu vou pausar, tá? Se você quiser ver mais detalhes sobre a animação desse hambúrguerzinho, corre lá no outro vídeo, tá? Então, galera, tá aqui, ó. Eu dei, né, um width de 25 por 25, né? Deixei ele como position relative, dei uns index dele para de 900 e eu alterei, né, os elementos after e o before, tá? Eu fui ajustando, né, o top, o width e o height de forma as barrinhas ficarem dessa forma aqui, né? Apliquei o background color e ficou dessa forma. Aí eu apliquei uma outra classe chamada Hamburger Active, né? Para quando eu ativar, né, eu clicar nela, ela simplesmente, né, trocar, né, e virar um xizinho. E aí eu faço esse toggle, né, dessa forma aqui e aplicando esse JavaScript, tá? Então document.read function, né, utilizando aí jQuery. Quando eu clico nessa classezinha de hambúrguer, ó, ele faz o toggle, né, para essa classezinha aqui. E essa classezinha nada mais é do que a mesma utilização
só que ele é rotacionado, né? Essa barrinha rotacionada para ele virar o X. Então, ó, olha lá como é que fica, tá? É o mesmo esquema, né? Só que utilizando agora o JavaScript que eu fiz num videozinho. Fechou? Então, meio que o meu menu mobile, né? Ele já está pronto também, ó. Então, quando ele chega aqui, ó, né? Ele quebra. A única diferença é que eu vou ter que dar um padding, né? Nesse aqui e nesse aqui. E eu vou vir aqui, ó, no dele próprio, tá? E da mesma forma, ó, eu vou colocar um padding left, tá? Nesse primeiro aqui, ó. E um padding right nesse último, né? Para poder ele não ficar colado. Então tá aí, ó. Então quando ele chega aqui, ele quebra. Beleza. Agora só falta a gente estilizar, né, o menu que desce, né? Que quando eu clico aqui, né, ele vem e desce. Então, eu preciso vir aqui, né, em Nav Items Mobile, que é o nosso último ponto. Então, da mesma forma, tá, eu vou criar uma UL, só que o nome dessa UL vai ser Nav List traço Mobile, tá? Onde, mais uma vez, eu vou ter os LIs, né, em que cada LI, né, eu vou chamar de Nav Item Mobile, tá? E dentro dos links, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho o primeiro item, tá? Eu vou colocar ele em display flex também, em que esse aqui é o primeiro item, que é o que? Um input, e depois vem os itens normais, tá? Então vamos construir isso aí. Então, galera, da mesmíssima forma, tá? Eu criei aqui, ó, Nav List Mobile, né? Cada item eu chamei de Nav Item Mobile. O primeiro, né, um inputzinho de texto, ó. Coloquei o placeholder dele, tá vendo? Search.apple já apareceu até aqui. Agora a gente vai começar a estilizar, né? E apliquei essas classes, tá? E links pro resto dos itens, tá? A gente vai começar a estilizar eles aí. Fechou? Então vamos lá. No NavList Mobile nós vamos, né? Nós não precisamos necessariamente aplicar aqui no Media Query. E a gente pode colocar. Não, a gente pode colocar assim no Media Query, porque senão vai aparecer nos dois e isso eu não quero. Tá? Então depois do hambúrguer aqui, ó, a gente pode estilizar aqui. Vamos estilizar ele bem aqui. Então vamos lá. Nav, né? Traço list. Traço mobile. Nós vamos começar a estilizar ele aí. Primeira coisa, eu vou querer que o width, né, ele seja de 100%, né, para que ele, né, você percebe que aqui, ó, ele completa, né, de ponta a ponta e da mesma forma, né, ele tem um height, tá, de ponta a ponta. Então ele pega a tela inteira. Então eu vou querer dessa forma, tá? Eu vou aplicar da mesma forma um position fixed, né? Vou dar um top, né, de 0, porque eu quero que ele apareça no topo para mim certinho, né? E uns index, primeiro eu vou deixar aqui ele de 0 para a gente visualizar, né, como é que vai ficar. Vamos dar um background color, né, de 030303, para a gente ver como é que vai ficar, né? Beleza. A outra coisa que eu quero fazer é o clássico list style none. E aí eu vou aplicar, né, o display flex para poder todos os itens ficarem aí um do lado do outro, né, como a gente sempre vem fazendo, né? Deixa eu salvar. Só que a grande diferença é o flex direction, né, que eu quero que ele fique em coluna, né? Então eu quero que ele continue, tá, desse jeito. Vou dar um align items center, tá? Já a gente ajeita isso daí, mas vou aplicar agora um margem, tá, para poder, né, a gente não ter margem nenhuma, e o padding para poder ajustar o conteúdo eu vou deixar de 40 pixels em cima e 30 pixels de um lado e de outro, beleza? Nos itens, deixa eu agora, né, item mobile, vamos estilizar eles agora. Primeira coisa que eu vou querer é ter um width de 100%, né, para poder eles pegarem de ponta a ponta, né? Vou aplicar aí um pequeno margem para poder um não ficar colado
em cima do outro, então eu coloco de 5 pixels e 0 pixels. Beleza. Mais uma vez, agora a gente vai estilizar os navs, né, os links, né, do nosso menuzinho. Então vamos lá, nav, né, link mobile, né, bem parecido do que a gente tinha feito, né, nós vamos aplicar aí display block, né, color gray, né, vamos deixar também um width de 100% para que, como é mobile, né, a gente tem que garantir que toda essa superfície aqui seja clicável, né, poder facilitar quem está mexendo no celular, né, vamos aplicar um padding, né, coloca de 10 pixels em cima, né, então só um padding top de 10 pixels, vamos ver aí como é que fica, beleza, e vamos dar um border top, né, um border top de um px solid, deixa eu ver uma cor 333, acho que vai ficar, é a mesma que eu apliquei lá, beleza. Temos aí que também manter a mesma tamanho da letra, né? Então 11 pixels. Acho que já está, né, mais ou menos parecido. E nós vamos colocar o efeito over, né, do mesmo jeito. Colocando aqui uma opacidade de 0.7, né? E quando eu passar o mouse, ele vai clarear um pouquinho. A gente coloca aqui transition, né, de 0.5 segundos. Ease. Então tá aí. Agora nós vamos começar a aplicar esse carinha daqui, né? Esse carinha, né? A classe que eu apliquei para ele, ó, é .search, tá vendo? Que é no inputzinho que a gente está aplicando. Então, search, né? Vamos ver aqui. Eu também vou querer que ele fique de ponta a ponta, ou seja, 100%, tá lá, né? Eu vou querer que ele tenha uma altura, deixa eu ver, de 25 pixels. Tá certo, tá legal, né? Um border radius, né, para poder as bordas eles ficarem arredondadinhas de 5 pixels. Vou tirar a borda dele, tá? Então 0. Beleza. Vou aplicar, né, um padding de 0 pixels e 10 pixels de um lado e de outro para poder não ficar colado, né, aqui. Vamos ver, vou aplicar aqui um background color, hashtag 1F. Beleza. E vou melhorar, cara, colocando uma cor um pouco mais clarinha, um 888. Não é a mesma cor que tem lá. Vou tirar essa bordinha para quando eu clicar, né? Que a gente tira com o outline. Então a gente pode vir aqui, ó. Outline none. Então eu clico e não aparece mais, né? E o placeholder, né, já tá na cor que eu quero, já tá, né, legal. Não precisa alterar aí o placeholder, beleza? Então, galera, a gente meio que já está caminhando para os finalmente, né? Então a gente tem aqui, ó, né? Eu quero que ele não apareça, né? Eu vou dar um display none, né? Para que ele só apareça, né, no nosso menuzinho mobile. Então eu venho aqui, né, no Nav Mobile, dou um display none. Mas a grande questão é que quando eu quero que ele chegue aqui, né, quando eu clicar, eu quero que ele vá para cima, né? Você percebe aqui, ó, ele carrega, né, de baixo para cima. Então, como é que eu vou posicionar, tá? Eu vou ter que criar uma classe da mesma forma que eu fiz, né, para o menu responsivo. Vou utilizar a mesma técnica. Vou criar uma classe, né, chamada active, tá? Então, vou pegar esse navlist mobile, tá? Nós vamos mexer nela. Então, navlist mobile.active, tá? Em que eu vou aplicar, né, essa classe bem aqui, ó, active, só para a gente testar. Em que eu vou fazer, tá? Eu quero que quando ela estiver ativada, né, ela fique onde ela está, né? Que é com top 0, com height de 100 VH, tá? E com opacidade, tá, de 1. E quando eu não quiser que ela apareça,
tá? Eu vou querer que ela tenha um height de 0, né? Um top de menos 100, né, por cento, para que ela se esconda lá em cima, tá? E é isso, né? Em uma opacidade, né? Eu posso colocar aqui, ó, opacity de, sei lá, 0.5, poder a gente visualizar. E aí eu vou fazer esse toggle, tá? Utilizando o JavaScript, da mesmíssima forma, em que eu posso copiar e colar esse carinha daqui, ó. E ao invés de this, né, eu coloco a classezinha que eu estou, né, aplicando, que é o nav list mobile, né, e ele faz o toggle da classe active, tá? Então tá aí, ó, meio que já está funcionando, só que ela não está indo o suficiente para cima, né? E além disso que não tem uma transição. Então eu posso muito bem colocar um transition aqui, né, de 1 segundo is, para a gente visualizar. E ele não está indo o suficiente para cima, então deixa eu colocar aqui 500. Tem que ir mais um pouco, deixa eu colocar 1100. Aí ele já escondeu todo lá para cima, né? E ele está com a transição. Né? Quando eu clico aqui, ele tem um toggle, né, certinho. Beleza? Então a gente só precisa deixar agora, né, o nav list mobile, né, aqui em cima como display none, né, para poder ele não aparecer, né, display none, né, para ele não aparecer na versão desktop, por exemplo. Então tá aí, né? E a única diferença é que o toggle aqui tá errado, né? Ao invés de estar o X, tá o hambúrguer, né? Só tá invertido aqui, mas olha só, né, o efeito ele meio que tá, né, já está funcionando, já tá ok, ó. Deixa eu tirar, né, o hambúrguer daqui e colocar, né, na seção de sem ser do Media Care, que vai funcionar, tá? Enfim, galera, foi mal, tá? Eu pausei só para poder ver o que era realmente esse problema aqui. Eu só coloquei a classezinha Hamburger Active aqui dentro, ó, e tá aí, né? Já está funcionando perfeitamente, tá? O nosso menuzinho. Beleza? No mais, né? Gostaria de agradecer demais você que ficou até aqui. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar para poder ter a parte 2 que eu vou desenvolver, tá? Fica na espera aí. Falou, até mais!